Meu povo, meu abraço. Vamos continuar falando, e agora mais objetivamente, sobre o que está aí nas redes. Essa celeuma aí, de artigo 1º e artigo 142. Uns dizendo que a intervenção verdadeira é pelo artigo 1º. E outros dizendo que tem de ser a intervenção cívico-militar pelo artigo 142. Meu povo, vocês que, pelo menos que estão comigo, não falem uma bobagem. É preferível dizer qualquer coisa do que não ter senso do ridículo. Constituição, como eu falei antes, não é código de aplicação dispositiva, é carta dogmática, ou seja, carta de princípios. Daqui é que saem as leis, daqui é que saem os códigos dispositivos. Isto aqui não é dispositiva, isto aqui é uma carta contextual. Por isso se chama carta dogmática. Aqui estão os dogmas da civilização brasileira. Uma religião, toda religião tem seus dogmas, de onde sai a doutrina dela. Aqui também. Então, a intervenção é uma instituição que a Constituição criou, acabando com as revoluções armadas, os golpes de Estado, as deposições de governo, que eram frequentes, faziam a história da República. Então, acabou tudo isso. E a Constituição, então, criou a instituição da intervenção constituinte no processo histórico. Isso é um procedimento que tem de ser instaurado pelo povo em reação de cidadania. Essa reação de cidadania começa perante o Supremo Tribunal Federal. Foi o que nós fizemos perante o Supremo Tribunal Federal em 2008, quando nós instauramos lá a reação de cidadania. Isso aí, então, daí veio dando base para todos os demais atos do procedimento interventorial. Não é um processo, é um procedimento, porque ele não tem um encaminhamento doutrinário forense para uma determinada decisão judiciária. Na esfera do processo histórico não existem decisões. É o poder constituinte. O poder constituinte é a recuperação do Estado democrático de direito que deixou de funcionar. Aí criaram-se as gangues, as quadrilhas, o que virou o país aí. Então, não existe intervenção cívico-militar. A própria lógica do raciocínio jurídico não admite isso. A intervenção constituinte, ela acabou no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, no Congresso Nacional, reunido como poder constituinte, perante os poderes constitucionais, na Constituição, me instituiu, ou seja, ele tomou posse na instituição da presidência da República, em mim, instituído presidente constituinte do país.
Então, o meu título é a Constituição. Eu não tenho um título eleitoral dado pela Justiça Eleitoral. O meu título de presidente do Brasil é a Constituição da República, na qual o povo está preservado nela em poder constituinte. E aí o povo emergiu em poder constituinte dentro da Constituição, em razão da traição política, que surgiu em 2003, quando o Lula se elegeu num pleito dizendo ao país que ele era espiritualista, religioso, porque não sendo isso aí é traição. A Constituição não admite outra coisa aqui. E aí, em seguida, pelo Foro de São Paulo, uma organização de bandidos transnacionais instaurou o Brasil sob a escravidão do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria através do crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações terroristas. Com a Constituição aqui substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos, inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e o roubo e a corrupção partilhada como forma de governo. Então, rompeu o Estado democrático de direito no mandato patente de presidente da República, ou seja, na fusão do voto com a bala. E o povo emergiu disso, porque esse rompimento extinguiu vigência à magistratura de Estado e deixou o país, ou seja, o processo histórico, sem regência institutiva. Ele passou a ser aquilo que as gangues, as quadrilhas, as corporações terroristas no poder queriam que ele fosse, e virou nessa tragédia que está aí. Então o povo emergiu dessa situação em poder constituinte, aqui no artigo 1º, incisos 1º e 2º, a soberania, que tem de ter soberania para ser poder constituinte. Então emergiu disso daqui como cidadão no artigo 1º, parágrafo único, exercendo diretamente o poder. Então isso daqui cessou o poder constitucional, porque quando o povo emergiu em poder constituinte, se acabaram as instituições. As instituições são criadas pelos poderes constitucionais estabelecidos na Constituição. Os poderes constitucionais são executivo, legislativo e judiciário. E aí eles se distribuem em república
pelos poderes constitucionais através das constituições estaduais e leis orgânicas municipais, todas elas absolutamente dentro da Constituição Federal. E aí, então, não existe exercício de artigo 1º, nem exercício de artigo 142. O que existe aqui é que, inclusive isso aqui aconteceu desse jeito pelo seguinte, nós tínhamos pela frente as esquerdas, lideradas pelo Lula, já imaginou esses gênios que nós temos aí, dizendo, todo dia, isso diziam cada momento, se sair um texto constitucional aí, que não dê espaço para as esquerdas chegarem ao poder, nós não aprovamos o texto. E aquilo era uma bobagem, porque a Constituição se aprova, a Constituição se promulga. Apesar do doutor Ulisses ter submetido isso a uma aprovação lá, porque não prejudicava em nada. E nós precisávamos das esquerdas para manter o quórum na Assembleia Nacional Constituinte, senão nós íamos perder todo o trabalho. E se não saísse a Constituição, os militares iam voltar para o poder, com muita razão, muito acerto. Então nós estávamos aí nesse franco. E aí então, como a Constituição não é um código dispositivo, e sim uma carta dogmática, ela se aplica pelo texto, não pelos dispositivos. Isso seguindo recomendação dos monstros sagrados do constitucionalismo. Colocamos então o foro de soberania distribuído no texto. Ele ficou distribuído no texto a partir aqui desta base do artigo 1º com o artigo 3º. O artigo 3º aqui estabelece o objeto da civilização brasileira, porque sem objeto a Constituição não tinha significado nenhum. Toda lei precisa ter um objeto econômico, um objeto moral, um objeto social, um objeto espiritual, seja lá o objeto que tem, mas a lei precisa ter, senão ela não tem finalidade nenhuma. Então a Constituição tinha que ter aqui. Então, é o artigo 3º que diz por que nós temos esta Constituição. Então, nós temos esta Constituição aqui porque nós queremos que os nossos mandatários no poder façam aqui estes objetivos, realizem estes objetivos aqui. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir a desigualdade sociais e regionais. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Se não fosse assim o objeto da Constituição, ela não era espiritualista religiosa. Então, aqui não cabem ideologias comunistas dentro do Brasil. Não cabe nenhum tipo de doutrina discriminatória. Viola o objeto da Constituição. Violando o objeto da Constituição, torna imprestável o livro inteirinho. E é por isso, então, que o PT, com o seu projeto de poder de 2003 para cá, é terrorista, é terrorismo, está tentando contra a Constituição. E por isso, então, daqui emergiu o povo em poder constituinte. Ou seja, a nação em reação constituinte dentro do processo histórico.
E quando a nação emergiu em poder constituinte, cessou o poder constitucional. Cessaram as instituições. Ficou apenas das instituições a Corte Constituinte. No artigo 101, inciso 1º da Constituição. A finalidade precípua do Supremo Tribunal Federal é dar vida à Constituição depois que ela não tem mais o Estado Democrático de Direito. Mataram o Estado Democrático de Direito, que era o instrumento operacional da Constituição. Aí sobrou, então, o poder constituinte, instituído na Constituição, no Supremo Tribunal Federal como limite dele. Então, se acabando o Estado, mas não se acabou a Constituição. Não se acabando a Constituição, permaneceu o Supremo Tribunal Federal dele. Na esfera constituinte, o Supremo Tribunal Federal é investido de duas esferas. A esfera judiciária, onde ele atua como Tribunal Supremo Judiciário, e a esfera constituinte, onde ele opera com o poder constituinte os limites do povo no poder. Então, isso aqui é foro de soberania. Aí, nesse foro de soberania, então, começou aqui, artigo 1º. Daí vem o artigo 142. Mas antes do artigo 142, temos o artigo 84, inciso 13º, instituindo o povo comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, que ele é ou no mandato eleitoral do presidente da República ou no presidente constituinte por ele instituído em reunião constituinte emergente do procedimento interventorial. Meio complicadinho, mas é isso. E aí encerra o foro de soberania. O foro de soberania, então, está distribuído do artigo 1º, inciso 2º, inciso 1º e 2º, artigo 3º, com o artigo 4º e os seus incisos, artigo 84, inciso 13º, e com o artigo 142. No artigo 142, a Constituição não institui as Forças Armadas. Seria uma aberração. Então, a Constituição, ela reconhece as Forças Armadas como instituições pré-existentes e pós-existente à Constituição. Elas existiram no momento em que, lá, no dia 19 de abril de 1648, nasceu no Monte Guararapes a nação brasileira. Nasceu por força de reação de guerra contra os invasores ou os outros que disputavam também a terra. Eles expulsaram daqui, marcaram o território. Então nós tínhamos dois elementos do poder constituinte, a nação e o território. E nessa nação nasceu as nossas Forças Armadas. Então, dentro da civilização brasileira, a nação são as Forças Armadas. As Forças Armadas são a nação. Isso originariamente. Na gênese do poder constituinte. Então, a Constituição reconheceu as Forças Armadas, existente para trás da Constituição e existente para frente dela. Se, por exemplo, acontecer numa guerra civil,
que é o único jeito de acabar com a Constituição é com uma guerra civil. Uma guerra civil. E aí aqueles que se levantaram contra a Constituição para derrubar ela, derrubaram, assumiram o poder, daí não tem mais Constituição. Aí permanece o povo em força, não é mais em poder. O poder é a Constituição. Acabou a Constituição, acabou o poder, acabou o povo. Resultam as Forças Armadas assentadas nas armas. É assim que acontece na vida. Quer dizer, quando a gente discute com alguém, aí não chega um denominador comum de bom senso, o que a gente faz? Parte para as armas. O que atira primeiro vai responder depois na cadeia. E é o que acontece na vida, na civilização, na guerra civil. Aquele que prevaleceu sem a Constituição, ele estabelece uma cadeia para a nação. Até fazer outra Constituição nova, a nação fica penando nas mãos dos vencedores sem lei. E aí pena nas armas. Essa é a revolução, que não aconteceu em 64. Por isso que não houve revolução em 64. E nunca houve guerra civil no Brasil. Então, mas se houvesse, acabaria a Constituição, e aí então as Forças Armadas no poder, ou seja, se vencesse as Forças Armadas e fossem os civis que vencessem, acabou também as Forças Armadas, só que elas não se acabaram na gênese, na originalidade constituinte. Aí elas emergiram dessa originalidade no povo vencedor, acabou com as Forças Armadas e tal, e aí eles iam instituir outras Forças Armadas, ou seja, ia emergir deles outras Forças Armadas. Isso, em teoria, muito remota, porque não se tem precedentes na história da nação se arregimentar civilmente e destruir as suas Forças Armadas numa guerra civil. Não tem como fazer isso, não tem como a nação se organizar nisso aí. Então, no artigo 142, encerra o foro de soberania, onde se processa o processo histórico. Não é o processo social. O processo social é infraconstitucional, é judiciário. O processo histórico é político. E aí ele se processa no foro de soberania. No poder constituinte direto, ou seja, no povo, no exercício do poder, ele começa no artigo 1º, inciso 1º, e 2º, parágrafo único, com o artigo 3º, o artigo 4º e seus incisos, o artigo 84, inciso 13º, com o artigo 142. Então, aí, se alguém quiser falar em intervenção, por exemplo, mencione desse jeito, daí não está feio. Aí a pessoa sabe ler a Constituição do país dele. E eu espero que de hoje para frente, o nosso pessoal aí que está agregado com a gente, agora não mais em intervenção. Agora nós somos constituintes, não somos mais intervencionistas. A intervenção nós já encerramos no dia 29 de dezembro de 2017. Dali para frente, o Temer dizia, eu não sou presidente, eu estou presidente. Ele é professor de Direito Constitucional, sabia da situação dele. E esse que está aí é apenas um bandido usurpando a presidência da República. A situação dele é muito precária. Vocês vão ver isso quando começar o processo dele nos foros próprios. Porque, para ele ser presidente, é preciso que eu não seja o presidente constituinte do Brasil. E para eu não ser, é necessário que não exista mais a Constituição. Senão não tem como. Porque só a minha presença já anularia o pleito. Mas eu tomei as providências que
o meu grau de jurista. E não apenas jurista, eu sou imortal de 2 academias de letras. Eu tenho que mandar valer nas letras, então. Aí o que eu fiz? Quando começou o movimento de eleições e o Superior Tribunal Eleitoral tinha uma tendência de praticar uma monstruosidade de analfabetismo, eu então extingui os partidos políticos, suspendi as eleições e constituí em responsabilidade constitucional a senhora Rosa Weber. E deixei o barco rolar. A festa era bonita. Mas tudo com propósito de construção da civilização que nós queremos. Esse propósito era provar nos foros internacionais, onde o procedimento interventorial corre, que o terrorismo que tinha nascido no Oriente Médio, lá naquelas regiões, Afeganistão, Iraque, Síria, estava no Brasil, aqui, com um nome bonito, dado pela ciência política, pela inteligência jurídica, terrorismo libertino espetacular brasileiro. Carnavalesco como nós somos em tudo. O chefe, Jair Messias Bolsonaro, com os militares que com ele se congregam. Não são as Forças Armadas. As Forças Armadas não se confundem com os militares que estão sujando a farda. Mas ele, com esses militares, está cometendo crimes gravíssimos. Entre o pior, atentado terrorista contra a Constituição. Isto é, querendo fazer valer uma ditadura de gabinete de generais comandados por um capitão que foi expulso do exército como tenente. E aí, na reconsideração do processo dele na justiça militar, e isso nós vamos querer saber a fundo como aconteceu esse milagre, ele foi aposentado como capitão. Já uma disfarçatez jurídica sem tamanho. Por quê? Se o tribunal militar reformou a condenação de caserna por falta de prova, então ele tinha de ser reintegrado ao exército. Mas não. Ele saiu com o apelido de capitão para roubar os cofres públicos. Isso já faz 32 anos que faz isso. Roubar os cofres públicos pelo apelido de capitão, que hoje me parece que está em 9 ou 10 mil reais por mês. O roubo. 32 anos ele faz isso. E essa gente fardada que está com ele decaíram da divindade da farda. Que a farda é superior à própria dignidade humana. Ela é divina. Porque o soldado está instituído na doutrina cristã como ministro de Deus para castigar os maus. Agora, esse pessoal que está com Bolsonaro e ele próprio, como eu já tenho dito, são manequins de alfaiataria
de indumentárias militares, cheia de penduricalhos e bordadinhos pelas golas, se achando na hierarquia cega que só covardes se sujeitam a ela. Essa é a situação das Forças Armadas hoje, Não se escapa ninguém daí. Mas por quê? Porque os grandes militares que estão ali dentro não querem criar mais confusão do que já existe. Então estão ali aguentando a coisa. Estão afogados. Já não estão aguentando mais. Mas a conjuntura internacional que desfechou sobre nós nos exige mais cautela do que talvez nós tenha condições naturais de apresentar. Nós não podemos de jeito nenhum provocar uma hecatombe de civilização no Brasil. Isso é consenso do mundo. Então veja, o que o foro de soberania estabelecido aqui na Constituição, como eu expliquei para vocês, está fazendo em benefício da humanidade toda. Então este livrinho aqui, eu considero ele tão sagrado quanto a Bíblia, porque ele saiu da Bíblia. Ele saiu do constitucionalismo de Moisés, que a primeira Constituição que produziu foi os 10 Mandamentos. E agora só para vocês verem o que é uma Constituição. Aqui está pequenininho, ó. Mas para chegar a isto aqui, primeiro, isto aqui eu vou mostrar por quê. Isto aqui foi editado pelo senador Renan Calheiro, que merece por isto aqui o respeito e a veneração da nação. Está aqui, ó. Isso aqui é como é que foi feita a nossa Constituição. Ele é pesadinho, isso aqui pesa, eu acho que uns 10 quilos, um livrinho desse daqui. Está tudo aqui. Como é que nós fizemos a Constituição. Isso é um volume e isso aqui é outro, olha. Então, quando vocês pegam ali, pensam que a Constituição é como essas leizinhas que eles fazem ali no Congresso Nacional, passa lá por uma comissão, passa por outra comissão, e daí vem essa bobageira toda. Uma diarreia de lei sem serventia nenhuma. Porque se tivesse alguma serventia, o país não era esse centro de bandido que está aí. Então, essas leis não prestam para nada. Verborragia pura. Agora, essa aqui não. Está aqui, ó, o histórico dela. Pesa uns 10 quilos, está aqui. Mas todas as escolas brasileiras vão ter isso aqui. Obra do senador Renan Calheiro. Pese sobre ele o que pesar. Mas aqui ele tem a consideração da nação. E principalmente minha, como um dos autores da Constituição que ainda resta. Por isso aqui eu presto o meu voto de veneração ao senador Renan. Ele fez aqui o que nós vamos transformar em material didático em todas as escolas brasileiras. E aí não foi só isso que o Congresso Nacional fez. Nós temos também outras obras aqui que são edições da Câmara dos Deputados. Ó, tá aqui. O processo histórico de elaboração do texto constitucional. Ó, que bonito. Isso aqui eu vou mandar editar também, mas vão ser obras distribuídas em todas as escolas do Brasil. Os nossos professores vão ter de ter isso aqui na ponta da língua para explicar para os estudantes. Porque nós temos um Brasil que está começando agora, não mais para ser sexual, ser pornográfico, ser tudo, o podridão que está aí. Mas para nós sermos um povo que vai alicerçar a humanidade em um tempo novo.
Estas obras vão ser todas editadas. Tá aqui, ó. A construção da democracia que a Constituição estabelece. Veja, foi fácil. E tem mais obras dessas aqui que a Câmara e o Senado editaram. Eu vou pedir que eles editem mais. E daí eu vou pedir para eles, para o suprimento de material pedagógico do Ministério da Educação, editar. Todas as nossas universidades vão ser obrigatoriamente a ter este material lá. Porque todo o cidadão brasileiro vai ter de conhecer a Constituição como nós, na religião, conhecemos os 10 mandamentos. Sem isso, a pessoa não é uma religiosa, pelo menos cristã. Sem a Constituição, a pessoa não é um cidadão civilizado. Ele é qualquer coisa. Sem Constituição, as Forças Armadas não são Forças Armadas, são jagunços. Jagunços a serviço das gangues terroristas no poder. Então precisa a Constituição. As Forças Armadas estão submissas pela Constituição ao poder civil, que é o povo. Agora, eu ainda estou terminando um ato bastante mal criado para o ocupante do Ministério da Defesa. As asneiras que esses generais bolsonaristas aí estão cometendo. E que eu não vou querer que isso continue. Não sei se eu satisfiz vocês, porque eu já falei, eu não sou professor. Eu sou guerreiro. Eu sou homem de dar tiro. Agora não de matar como bandido. Minhas mãozinhas aqui não tem sangue. O sangue que pode ter corrido aí é os suicídios da bandidagem, quando eles têm de ser devolvidos para o inferno e eles mesmos é que voltam para lá. E o que vai acontecer agora, se eles quiserem enfrentar o povo? O povo no poder, pela traição que sofreu das Forças Armadas, engendrada e executada pelo general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, com Rosa Weber e os demais, ficamos sem Forças Armadas, vítimas de um golpe covarde, sujo, terrorista, que nos então legitimou para o socorro humanitário. Parte desse socorro humanitário já está estacionado ali na Venezuela. E eu acho engraçado porque me comunicam de lá as inteligências aqui do Brasil, atrás de informação, atrás de saber se o que eu estou dizendo é verdade. Imagine o grau, como dizia o Chico Anísio, salário é assim, mas a cabeça, quer dizer, é quase um dedo encostando no outro. É isso aí. Vocês imaginam se eu, profissional de guerra, tendo em meu currículo a extinção da cortina de ferro, da Guerra Fria, da União Soviética, a contenção do comunismo no mundo, eu ia dar a pista para o inimigo. Então aí mostra a qualificação desses generais que estão aí. Que qualquer general qualificado jamais ia pedir informação para a Venezuela, para a Rússia, ou como o Bolsonaro fez, ir lá para Israel pegar apoio militar de Israel contra mim, que ele fala aí, contra a Venezuela. A Venezuela nunca ameaçou o Brasil de guerra,
jamais, era uma loucura, jamais o Maduro ia fazer isso, nunca fez e nunca ia fazer. Aí, de repente, o Bolsonaro vai atrás de socorro humanitário lá. Aliás, socorro militar. Então, é contra mim. O Estado de Israel já sabe disso. São as minhas forças de retaguarda que estão ali. E eles podem ir lá atrás de informação do jeito que quiser. Não vai sair informação nenhuma. Como está dentro da estrutura forense do Brasil. Eles não sabem nada. Aí ficam imaginando coisas. E nessa imaginação deles nós vamos avançando. E daqui uns dias, não se surpreende se eles mesmos não se matarem entre eles. Porque se eles não fizerem isso, vai obrigar a gente a tirar eles lá do Palácio do Planalto de qualquer jeito. Eles vão sair dali. O presidente constituinte do Brasil sou eu. Eles são apenas bandidos da pior espécie. Em ato terrorista contra a Constituição. Tem um mundo inteiro contra eles aí. Porque com isso aí, eles estão acabando com a democracia que o mundo quer no mundo inteiro. Então, eles estão em muitos maus lençóis. Então, não precisa nós ficar falando bobagem aí. Uns contra os outros aí, que é artigo 1º, artigo 142, tá? Deixem isso para lá. Deixem isso para mim falar. E eu que fui o escritor da Constituição, então eu tenho responsabilidade de falar nisso. Vocês apenas façam o alarido do povo, esse alarido bonito que nós fazemos no Carnaval. Eu preciso disso. O alarido do povo nas ruas, discutindo, brigando. Porque nós humanos não encontramos nunca o denominador comum da paz. Nós somos pessoas evolutivas. Evolução quer dizer pessoas em dinâmica de intelecto e de existência. Então nós temos que estar aí brigando uns com os outros, mas todos num objetivo comum. E qual é o nosso objetivo comum? O nosso objetivo comum é o Brasil, mega potência do mundo, aonde nenhum brasileiro mais vai ser pobre, vai ser doente, vai ser analfabeto, porque essas coisas dentro da civilização brasileira vão ser crimes contra a humanidade. Esse é o nosso objetivo comum. E nesse alvo, vamos brigar à vontade. Agora, não falando mais besteira do que a Rede Globo e a mídia inteira aí fala. Isso já é demais. Não vamos fomentar isso. Vamos começar, então, a implantar o Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação, buscando o prazer de nós ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas na frente dos nossos mestres, nos ensinando aquilo que nós ainda não aprendemos, nos descortinando o intelecto, nos dinamizando a nossa capacidade de raciocinar. Na hora que nós nos despegarmos da besta, que é o sistema de mediocrização que nós temos aí em todas as áreas, nós vamos começar a ter prazer nisso. E vamos ver o quanto é bom esse prazer. Eu tenho certeza que nós já estamos começando a gerar esse corpo de civilização brasileira. Eu tenho certeza disso. Deus está comigo e está com cada um brasileiro. Então, o meu abraço espiritualista, religioso, democrático, constituinte a todos.